Curso de xadrez. Peão. O peão é a alma do xadrez. Palavras de François-André Danican Philidor. Individualmente, os peões são as peças menos poderosas, mas há mais peões no tabuleiro do que qualquer outra peça. Portanto, é essencial aprender a usá-los em coordenação. O jogo começa com cada lado possuindo 8 peões, todos alinhados na segunda e sétima fileira. No início do jogo, a função primária do peão é assumir o controle do centro do tabuleiro e proteger o rei. Então, é assim que o peão se move. No primeiro movimento de cada peão, ele tem a opção de avançar uma casa ou duas. É muito importante lembrar que, após o primeiro movimento, os peões só podem avançar uma casa de cada vez. Então aqui, este peão, E2, pode se mover para E3, ou E4, porque é o primeiro movimento desse peão, mas uma vez que está em E4, só pode passar para E5. O peão possui uma série de qualidades únicas. Em primeiro lugar, o peão é a única peça que não pode retroceder. Então, temos que ter cuidado para não estender demais nossa estrutura de peões. Os peões se movem em linha reta, mas capturam na diagonal. Isso é complicado. Assim, nesta posição, o peão branco D3 pode capturar o peão preto em C4, mas não o peão preto em D4. Nesta posição, o peão branco em D3 não pode se mover. Está bloqueado pelo peão preto em D4, e não há nada para capturar. Apesar de pequeno, cada peão tem um potencial enorme. O maior poder do peão é chamado de promoção. Sempre que um peão avança com sucesso para o final do tabuleiro, ele pode ser promovido em qualquer outra peça, exceto o rei, é claro. Uma dama, uma torre, um cavalo ou um bispo. Quase sempre promovemos a dama, mas há raras exceções em que promovê-lo como cavalo pode causar um xeque-mate. Nesta posição, podemos ver que as casas selecionadas são as casas que os peões podem se mover. Nesta posição, o peão branco faz o primeiro movimento. Quem você acha que vai ser promovido primeiro? Branco ou preto? Se você pensou no preto, lamento, errou. O peão branco chega primeiro à 8ª fileira porque ele sai de sua casa inicial. Com isso, tem o direito de avançar 2 casas. Isso é uma grande vantagem. Este exercício é um pouco mais complicado. O movimento é do preto. O que você jogaria? E6 ou E5? Pause o vídeo e tente sozinho encontrar o lance correto. Depois volte a este vídeo para ver a solução. Não, isso não está certo. Depois de E6, o branco pode ganhar o peão preto, porque o branco pode jogar D4, após o qual, o único movimento para o preto é E5, e então o branco pode capturar o peão. Correto. Depois que o preto joga E5, a posição do branco se autodestrói, porque o único peão possível se move, e será capturado. Depois de E5, as brancas são forçadas a jogar D4, após o que as pretas podem capturar. Existe um termo para esse tipo de posição no xadrez, chamado zhuang. O que isso significa é que, se eu estiver em zhuang, qualquer movimento que eu fizer prejudicará minha posição. Estou paralisado, mas sou forçado a me mover. Então, aqui você pode ver um exemplo. Se for o lance do branco, o único lance legal é D3 para D4, após o qual o preto pode capturar o peão. Agora, curiosamente, se fosse o lance do preto e ele jogasse E4, o único lance legal, o branco poderia capturar aquele peão. Então, na verdade, esta é uma posição de zhuang mútuo, o que significa que, seja qual for o movimento, estará em grande desvantagem.
Dois exemplos de Zhuang. Este é um exemplo mais complexo de Zhuang. As brancas jogam primeiro e existe mais de uma maneira de vencer as pretas. Desta vez não irei mostrar a solução, você vai ter que encontrar os lances por seu próprio esforço. Desejo-lhe sucesso.